Hi everybody, what's up with you? Tudo bem? Gente, tô gravando esse vídeo para explicar algumas coisas. A teacher, a partir de hoje, vai gravar vídeos para explicar os conteúdos que são observados, né, durante as tarefas. Então, eu sempre vou gravar as correções das minhas atividades, ok? Então, só que isso, desculpa, não exclui vocês de assistir ao centro de mídias. Tem que assistir o centro de mídias e tem que responder aquela questãozinha que aparece lá no centro de mídias em tarefas na sua sala. Isso é muito importante para computar a sua participação. É a partir da sua participação que você vai ter frequência nas aulas de inglês. Então, as atividades que você está fazendo de inglês, tanto as minhas atividades quanto as atividades do centro de mídia, elas valem, além da sua nota, a sua frequência. Então, eu peço, por favor, a vocês que assista esse vídeo, que preste bastante atenção nas coisas que vão ser discutidas e que são complementação ao conteúdo que vocês viram no centro de mídias, mas que também assistam ao centro de mídias e também façam as questões que estão lá para que sejam resolvidas, tá bom? Então, fica comigo até o final para a gente poder trabalhar um pouquinho com English Language. O assunto da semana é então o Present Simple for Narratives, certo? E recordando aquilo que é o Present Simple ou Simple Present, nós sabemos que ele é o primeiro tempo verbal do inglês e corresponde ao presente do indicativo. Então, se eu te dou aquele exemplo, Jessie lives downtown, Jessie mora no centro da cidade. Costumamos também usar advérbios de frequência ou locuções adverbiais em sentenças que estão no Simple Present, tá? O que é isso, esses advérbios de frequência ou essas locuções adverbiais? Never, always, aqueles que dão mais especificidade à ideia geral da frase. Então, I never work on Sundays. Eu nunca trabalho aos domingos, tá? Você vê uma aí maior especificidade na ideia que a frase dá. I work on Sundays. Não ficaria correto. I never work on Sundays. Eu falo da frequência que acontece. Nunca trabalho aos domingos. Affirmative form. Como que eu formo esse tempo verbal? É o sujeito, que pode ser I, you, we ou they, eu, você, nós ou eles, mais o verbo sem o to. Ou então, o sujeito, que nesse caso é o he, she ou it, mais o verbo sem o to, adicionando S nesse verbo, certo? E isso é muito importante, esse adicionar o S no verbo. Aí, alguns exemplos básicos disso. O uso do Simple Present. Para que eu uso? Eu uso to talk about permanent states, facts, general truths, ou para falar de coisas, de estados permanentes, fatos, verdades absolutas. To talk about habits, para falar sobre hábitos. For timetables, school, train, bus, planes, etc. Para falar sobre horários, né? De escola, trem, ônibus, avião. Então, alguns exemplos. I live in London. Verdade absoluta. I live in London. Eu moro em Londres. I play football every Tuesday. Eu jogo futebol toda terça-feira. My flight leaves at 8 o'clock. At 9 o'clock. Sorry, I read an 8. My flight leaves at 9 o'clock. Então, aqui. Opa! Aqui a gente mostra pra vocês, ó. I play football every Tuesday. On Tuesdays. Gente, o menino que tá falando isso. I play football every Tuesday. Lembrando que futebol é esse futebol, né? Que tem uma tradução pé na bola na Inglaterra. Nos Estados Unidos, at United States, futebol tem a separação, porque a gente tem o American Football, que é aquela coisa diferente, que as pessoas usam proteção, né? Que a bola não é redonda e toda essa variação. Mas na Inglaterra o futebol é esse futebol mesmo que a gente tá mostrando aí na imagem, ok? Um outro exemplo,
My flight leaves at 9 o'clock. Meu voo sai, né? Departure sai at 9 o'clock. Agora, gente, algumas coisas que a gente tinha que lembrar. Lembra que durante a aula no CMSP a gente viu algumas piadas e a gente sabe que as piadas em inglês, they are not so funny. We don't think they are so funny. Mas o que a gente tem que observar nessas piadas, nessas narratives, é a questão do uso do simple present. Então aqui eu trouxe algumas desses textos, dessas piadas, pra gente dar uma olhada. Então a primeira é a seguinte: Why are ghosts such bad liars? Por que os fantasmas são tão maus mentirosos? Because they are easy to see through. Porque é fácil ver através deles. Por que os fantasmas são tão mentirosos? Porque é fácil ver através deles. Because they are easy to see through. Hey man, please call me a taxi. Yes, sir. You are a taxi. Ei, cara, por favor, chama um táxi. Sim, senhor, você é um táxi. In a restaurant, customer, ou no restaurante, o freguês, waiter, waiter, there is a frog in my soup. O waiter responde, sorry, sir, the fly is on vacation. Tradução, no restaurante, o cliente diz, garçom, garçom, tem um sapo na minha sopa. E aí o garçom responde, sorry, senhor, sinto muito. A mosca estava de férias. Está de férias, né? A mosca está de férias. E a última, calma que eu sei que vocês estão rindo muito. É muita coisa engraçada, né? Muita... Ai, gente. O teacher diz o seguinte. Tell me a sentence that starts with an I. Aí o student. I is the... A teacher says, stop! Never put... is after an I. Always put am after an I. E aí o student diz, ok, I am the 9th letter of the alphabet. E aí, tradução, a teacher diz o seguinte pro aluno, me diz uma sentença que começa com I. E aí o aluno começa, I é a, e ela fala, para! Nunca coloca é depois de I. Sempre coloque am, que é o sou. Depois de I. Depois de I é sempre am. Aí o student diz, ok, eu sou a 9ª letra do alfabeto. Ele ia dizer que o I, né, é a 9ª letra do alfabeto, mas a teacher entendeu outra coisa. Ela entendeu que ele ia usar o verbo to be, se ele fosse utilizar o verbo to be, tinha que ser I am. Mas aí ela errou, né? Ela cometeu aí um equívoco. Gente, o que a gente pode reparar em todas essas sentenças é que a gente tem o uso do simple present ou do present simple, certo? Então, assim, vamos aos exercícios que eu passei pra gente fazer uma correção. E lembre-se que eu quero, e ao final dessa aula eu quero que vocês comentem ou me mandem via WhatsApp o final da joke que a gente viu lá no CMSP. Lembra que o exercício era completar com o final da piada? The end of the joke. I want to hear the end of the joke. Please, call me the end of the joke. Que final você escolheu pra piada aí que a gente viu lá no CMSP? Por favor, não se esqueça. Bom, continuando, o exercício número 1 que eu passei para vocês, ele dizia o seguinte: complete with the present simple of the verbs in brackets. Complete com o presente simples dos verbos entre parênteses. E aí a primeira sentença diz o seguinte: John and I dating. Aqui era o verbo to be, então eu tenho que conjugar esse verbo to be. Lembrando que John and I, nós, we are dating, certo? Peter watching baseball. Aí aqui é o like. O que eu tenho que reparar? Lembra a explicação da teacher? Se é ele, o verbo vem com S. Então,
Peter likes watching baseball. John, novamente, ele, in Tokyo. John in Tokyo. O verbo live, viver. John lives in Tokyo. Tony, novamente, ele. Então, o verbo tem que ter o quê? S. Tony prefers baseball than basketball. Tony prefers baseball than basketball. I didn't translate right. Eu esqueci de traduzir para vocês. Peter likes watching baseball. Peter gosta de assistir beisebol. John lives in Tokyo. O John mora em Tóquio. Tony prefers baseball than basketball. O Tony prefere beisebol do que basquetebol. E we a big garden. Aqui é o pulo do gato. Porque se eu tenho we, eu não preciso mudar o verbo. Então o verbo fica como ele está. Se é have, o verbo fica have mesmo. We have a big garden. Nós temos um grande jardim. Bom, continuando, aqui tem algumas coisas para explicar. Então, presta atenção. Katy studies in the library. Katy studies in the library. Lembra que agora eu tenho ela, né? A Katy, que estuda na biblioteca, né? Library. Cuidado, não é livraria, não é palavra transparente que você olha e você sabe o significado. É outro tipo de palavra, é o falso amigo, né? O falso transparente. Você olha para ele e fala assim, é livraria, mas não é. É, no caso aí, biblioteca. Então a Cat estuda na biblioteca. Professora, mas a senhora colocou IS, e onde vai parar o Y? E aí é aquela explicação. Y, quando tem Y, eu tenho que olhar a letra que vem antes. Olhei a letra que vem antes, é uma consoante. Esse Y, ele deixa de existir. E aí eu adiciono IES, certo? O Y, então, deixa de existir e eu adiciono IES para a formação do Simple Present, tá? Ou do Present Simple. E aí a gente segue. We are good friends. Lembra que eu falei John and I? We are. Aqui já tá direto. We are good friends. Nós somos bons amigos. Very good. John, lembrando que é ele, goes to school every day. Aí você olha pra mim novamente e fala assim, mas professora, Deus do céu, a senhora falou pra gente, não era com S só, e aí colocava o S e já era. Bom, mas aí é a regrinha do present simple, gente. Cuidado, terminou em O, não pode ficar goes só, até porque isso vai ficar estranho pra falar, ó, goes. John goes to school. John goes to school, aí a gente coloca o ES para ter sentido aí, para dar especificidade a essa ideia. Então, John goes to school every day, questão fonética. John vai à escola todo dia. A Mary não tem problema, porque a Mary reads the story. Terminou com uma letra normal, né, o D, não terminou com Y para eu olhar o que vai acontecer, não terminou com as letrinhas que eu tenho que adicionar S, eu só coloco S normal porque, novamente, Mary se trata de ela. She reads the story. Ela lê a história. Lembrando que colocando esse S eu não tô fazendo plural, eu tô fazendo apenas a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, certo? Paul has breakfast at home. Aí você olha pra mim e fala assim, professora, por que a senhora fez isso com o verbo have? E aí eu tenho que olhar bem no fundo dos seus olhos, aquele olhar assim, imagine, lembre da teacher olhando bem no fundo dos seus olhos e dizendo pra você, meu amigo, minha amiga, meu amigo. O have também é um dos verbos especiais do inglês. Não tão lembrado quanto o verbo to be, que tem as suas 3 conjugações do presente. No presente, o verbo to have, ele também tem 2 conjugações. Então, ele pode ser have, se for eu, se for você, se for nós, se for eles. E ele pode ser
has, se for ele, ela ou o it, que é o pronome neutro, né? Que é ele ou ela para animais ou coisas, certo? Então, Paul, que é ele, has breakfast at home. Ele tem café da manhã em casa, ele toma café da manhã em casa. É engraçado, porque aqui a gente tem uma outra característica importante. Se eu for traduzir, as pessoas, elas geralmente têm aquela coisa. Em inglês a gente diz, Paul tem café da manhã em casa. Ele toma café da manhã em casa. Esse has acaba tomando a tradução de toma, né? Agora, se eu for, a pessoa, não, vou pensar, como que é toma? Drink breakfast at home. Não existe isso. O verbo to drink, que seria beber, tomar, né, no caso, não seria traduzido aí como não daria tradução de que ele tomou café da manhã na casa dele, certo? Então, em inglês tem essa diferença. Paul has breakfast at home. Breakfast, sorry. O Paul toma café da manhã em casa. Bom, agora o exercício número 2, ele pediu o seguinte. Underline the correct answer in the question forms. Does Anne live or lives in Africa? E aqui é uma outra característica importante do present simple. Quando a gente está na forma interrogativa, a gente tem que reparar que no do, que deveria ser do ali, eu já acrescentei o ES. Já acrescentei o ES porque ele termina em O, lembra o caso que a gente viu no exercício anterior? Então, ele termina em O, eu tenho que acrescentar ES no verbo. Gente, já tenho esse ES acrescentado. O que eu vou fazer então? Eu não vou mais acrescentar ES em nada. Então, doesn't live or lives. Doesn't live. She live in Africa. A Anne live na África. A Anne live na África. Anne live. Anne mora na África. Eu não traduzi o verbo. Olha só. Anne mora na África. Seguindo, a gente tem does Pat. E aí aqui a gente tem outra vez o verbo does Pat arrive early. Does Pat arrive early? A Pat chega cedo. Does Evan go to the supermarket? Evan vai ao supermercado? Do Andy and Nan meet them in the restaurant? A Andy e Ann encontram eles no restaurante? A Andy e a Andy e Ann encontram eles no restaurante? Ou trava-língua. Mas é assim, gente. Do you read this newspaper? Do you read this newspaper? Você lê esse jornal? Am I a teacher? Essa aqui é a pergunta que a gente não faz, né? Simple present or present simple. Am I a teacher? Eu sou uma professora? A pessoa tá numa situação bem difícil da vida dela, né? Eu sou uma professora? Ou talvez tá meio maluquinha. Não é o tipo de pergunta que a gente faz, mas tá aí o exemplo. Are they in the garden? Com o verbo to be, lembra, eu olho lá a conjugação correta. They, plural. Então, are they in the garden? Eles estão no jardim? She, aí aqui, pulo do gato. Eu não tô fazendo uma interrogativa. Aqui é uma afirmativa. Então, she plays volleyball at weekends. She plays volleyball at weekends. That's all for... E aí, gente, como foi? Deu para entender tudo? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você pode me mandar ou via WhatsApp, ou pode colocar aqui nos comentários do vídeo que a teacher vê e responde, tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijão no coração de vocês e até a próxima aula. Bye, bye.